CBN Business. Começando mais um CDN Business e de algo que tem mudado a experiência do riopretense quando o assunto é hortifruti. Estamos aqui com o Francisco Onsi, que é vice-presidente do Oba Hortifruti. O sobrenome é familiar, de uma das principais avenidas aqui da cidade. Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado. E já começo te perguntando, é daqui de Rio Preto, mesmo sendo vice-presidente do Oba, suas raízes estão aqui no interior? Como um bom agrônomo, minhas raízes estão aqui sim em Rio Preto, mas eu fui frutificar lá em Campinas e aí voltei com as 2 lojas do Oba aqui na região e eu fico particularmente muito feliz, muito honrado de poder abrir as lojas aqui. Que bacana. E o Oba agora vai abrir a segunda unidade, agora na região dos Damas, né, uma segunda loja para uma cidade como Rio Preto. Qual foi o estudo que vocês fizeram para chegar até aqui a cidade e agora na região dos Damas? Isso não foi só aqui, a gente fez para as nossas mais de 70 lojas, a gente sempre faz esse estudo prévio antes de abrir, estuda bem o local. E Rio Preto, pelo tamanho e pelo porte da cidade, claro, comporta as 2 lojas com tranquilidade. Uma estava num extremo da cidade, lá próximo ao Iguatemi, e a segunda loja na região dos Damas vai cobrir essa região, porque ficou um pouco longe para o pessoal que mora ali, né. Então, a ideia é estar mais próximo, já que um dos pilares do Oba é o conforto, é a tranquilidade de poder comprar e, claro, a pessoa não precisar dirigir muito para chegar até lá. Por falar em pilar, propósito, a gente sabe que um dos propósitos do Oba é oferecer, né, saúde e bem-estar para os clientes, e vocês sempre entregam produtos fresquinhos, né, excelência no hortifruti. Parece algo simples falando e deveria ser algo comum, mas não é bem assim que funciona. Como que vocês garantem essa excelência, Francisco? É uma operação de guerra, onde muita gente trabalha nisso dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós compramos no Brasil todinho, nós compramos em outros 30 países no mundo, a gente faz as operações com todo o nosso pessoal interno. A nossa equipe hoje é composta de mais de 8.000 pessoas nas 74 unidades e, claro, nos centros de distribuição. Nós temos um centro principal em Campinas, um segundo em Brasília, mas nós temos vários outros pontos com galpões, com pontos de coleta, com parceiros que nos ajudam em vários outros lugares do Brasil e até fora do país para poder trazer esses alimentos. A briga é sempre contra o tempo. Então, a primeira coisa é aferir a qualidade, a segunda coisa, trazer isso o mais rápido possível. Terceiro, colocar isso na casa das pessoas o mais rápido possível. A ideia é que, uma vez colhida a fruta, e para ela manter a qualidade dela como colhida, ela tem que chegar rápido até a tua mesa. Então, a ideia é que a gente tenha a vida de prateleira do produto, seja ele qual for, na tua casa. Não num transporte, num distribuidor, num importador. Não, a gente tirou tudo isso, a gente fala direto com o produtor rural. Nas frutas, mais de 90% a gente compra diretamente de produtor rural. A gente só não compra nas emergências. Basicamente é assim. E claro, com as intempéries climáticas, isso tem cada vez ficado mais difícil. Vou te dar um exemplo. Uma maçã. O que que é o mais importante numa maçã? Muitas vezes a gente fala: "Ah, o açúcar". Sim, uma maçã doce é legal, mas imagina uma Coca-Cola que é doce sem o gás. A maçã sem a crocância dela, na hora que você morde, ela tem que estralar. Isso aí cientificamente se mede. Isso aí você tem um aparelhinho chamado penetrômetro, que você passa uma lâmina na casca dela, tira a casca, pega a polpa, aperta um aparelhinho que ele te dá quantas libras por polegada quadrada de pressão na polpa que ela tem. Caramba! Se ela não tem 12, 13 libras no mínimo, a gente nem põe para vender, porque ela vai estar aquela maçã xoxa que não estrala. Então isso é número e é ciência. Então o Oba usa ciência para colocar qualidade na vida das pessoas, mesmo naquilo que elas nem sabem que existe ciência. Eu, particularmente, não sabia que existia algo para medir a qualidade da A maçã. gente mede pressão da polpa para ver se ela estrala, a gente mede quantidade de açúcar na fruta e para cada fruta tem um padrão diferente. A uva, por exemplo, tem que ter um açúcar bem alto porque ela tem acidez alta. Então a uva boa é aquela que tem as 2 coisas muito altas. Então a gente mede o açúcar, a gente mede a acidez. Tudo isso tem uma ficha técnica para cada tipo e cada variedade. Tipo a uva, ah, ah, uva verde sem semente.
a Thompson tem lá uma ficha de qualidade. A uva algodão doce, que é uma variedade nova que está vindo da de Petrolina, tem outra ficha com outros aspectos. A cada chegada, e a gente tem até rastreabilidade disso, em grande parte disso, a gente traz a rastreabilidade do que foi, como ela foi produzida no produtor, traz ela para o Oba e complementa essa rastreabilidade com a análise da chegada. Nós temos uma equipe de qualidade que faz isso em todos os nossos CDs. Excelente. O forte de vocês, lógico, é o hortifruti, mas quem vai até o Oba, né, na unidade ali da Zona Sul, ou quem vai visitar agora a unidade do Dama, também encontra outros produtos de supermercado. É um hortifruti com características de supermercado? É um supermercado que tem um hortifruti dentro? Explica pra gente, Não, Francisco. não, nada contra o supermercado, eles fazem um excelente trabalho, mas nós não somos um supermercado, nós somos especialistas em alimentos. Então, é alimentos e bebidas. Isso é o que eu acho que talvez seja o mais importante de entender do Oba. O nosso core business, o nosso principal negócio é fruta, legume e verdura. Isso representa mais de 40% das nossas vendas. Mas tem os outros 60%, né? E esses outros 60%, o segundo departamento, por exemplo, são as proteínas. Carne, peixe, então diversas carnes. Nós compramos hoje vaca viva direto do produtor. Nós temos um abatedouro, não, um abatedouro parceiro que presta serviço para a gente, mas depois da carcaça vinda já, a carcaça inteira, ela vem para nosso frigorífico e lá nós produzimos tudo, tudo que você possa imaginar. Desde o corte mais sofisticado de Angus, passando pelas linguiças e embutidos, defumados, de carne bovina, de carne suína. Nós temos hoje uma carne suína que é tipo, vamos dizer, o Angus do porco, que é o porco moura, que é o porco preto europeu, né, porco inglês, é maravilhosa. Então, a gente procura oferecer, e por que eu falo que não é o do supermercado? A gente procura oferecer justamente aquilo que não está nos supermercados. A gente procura oferecer um azeite diferente, um pêssego diferente, uma massa diferente, um molho diferente, que normalmente não são muito aquelas marcas que são conhecidas, mas que com certeza você vai pegar melhor relação custo-benefício, ou seja, a gente vende mais valor do que de fato preço. Para isso eu deixo as cadeias produtivas o mais curto possível, a gente compra direto de quem produz, seja o kiwi da Nova Zelândia, seja o vinho da Bulgária, ou seja o pêssego lá da Grécia, ou o tomate lá de Tocantins. Então, vem direto, vem rápido, o shelf life, ou a vida de prateleira, vai ser cumprida na casa do cliente, então você pode guardar vários dias, que vai preservar a crocância da maçã, ou a vida útil do tomate, ele vai continuar bonitinho ali. E o melhor de tudo, não vai acrescentar muito custo nisso, porque isso, as cadeias produtivas de frutas principalmente, e de alimentos em geral, os alimentos, mesmo aqueles de mercearia ou laticínios, por exemplo, eles têm uma vida útil muito curta. Uhum. Então, e hoje em dia, ainda mais com todas essas variações climáticas que estão acontecendo, isso põe uma pressão ainda maior no produtor rural. Então, nosso fundador costuma dizer que o nosso produtor rural é a nossa galinha dos ovos de ouro, porque nós dependemos 100% dele. Então, nós queremos estar próximo das duas pontas. Do produtor de um lado, ele está junto com a gente o tempo inteiro, a gente vai lá, ele vem aqui, e desse outro lado, o consumidor final. A gente está lá atendendo, fazendo degustação, até porque se a gente vende marca diferente, a gente tem que fazer o test drive, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos fazer degustação na loja e faz parte da experiência de visitar a loja do Oba. Francisco, é exatamente esse o ponto que eu queria entrar com você agora sobre a experiência. Tudo que você já falou agora, na minha visão como cliente, né, já vejo tudo como uma experiência, a Então, qualidade do produto, o estudo que é feito, né, para onde essas lojas, onde essas lojas ficarão. Mas e o espaço? A gente vê que vocês têm um conceito diferente, um conceito de fazenda, isso no meio da cidade. Por que vocês pensaram nesse conceito? eu acho que é um pouco do nosso dia a dia, é um pouco do que a gente vive no dia a dia. A gente está com o produtor rural lá todo dia e a gente está com o consumidor na cidade todo santo dia. A ideia é exatamente essa, é falar: olha, a gente está aqui, a gente já fazia isso, só que a nossa loja talvez não refletia isso. A gente já comprava direto do produtor, a gente já tinha os produtos diferenciados, falou: puxa, está faltando a roupa para isso tudo. A gente começou mudando de dentro para fora. Por isso que eu acho que é super consistente. Eu já estou no Oba há uma década e meia, quase, e o trabalho, se tem uma coisa que o trabalho do Oba é consistente.
porque ele está lá, ele está junto com o produtor. Eu tenho produtores que estão há 30 anos fornecendo para o Oba, né. A longevidade não é comum isso no mercado. A maioria não fica nem de um ano para o outro. Então isso mostra a consistência que a gente tem com o trabalho lá do lado do produtor. Mas também a gente já tem terceira, quarta geração, ou mais até, entrando já na nossa loja. Entrou a avó, entrou o pai e agora está entrando o filho. Então, a gente quis colocar tudo isso na arquitetura também da loja, para ela ser mais confortável, para ela trazer experiências como, por exemplo, a pessoa vê limpando lá uma peça de bacalhau, vê fazendo um sushi na hora, ah, o pão sendo assado, saindo quentinho. Então isso tudo é importante, a pessoa está lá, mas mais do que isso, se a mãe está lá com os filhos, tem um animatronics que se ele apertar o botãozinho, o papagaio vai contar uma piada, ou o galo e as galinhas vão fazer um barulhinho lá e falar alguma coisa com a criança. Então a ideia é que seja uma visita confortável, que tenha o corredor largo, que tenha um bom atendimento, que tenha degustação, tenha uma musiquinha, um fundo musical legal, que música é importante também, e que tenha, no final, o produto bom, né, não é só o produto, mas tudo que cerca o produto. Então a gente tentou fazer todo esse 360 em volta do produto também. E vai na arquitetura, vai em tudo mais, né. Que legal. Antes da gente entrar no próximo assunto da nova loja, que eu sei que tem várias novidades, eu tô super curiosa e acredito que os nossos telespectadores também. Só voltando para a parte do produtor, né, que você disse que vocês ficam anos e anos e anos. Como que vocês escolhem o produtor aqui no Brasil, no caso? Olha, isso muitas vezes a gente escolhe, muitas vezes a gente é escolhido. Nem isso não tem uma receita não. Eu acho que o primordial é o produtor ser bom naquilo que ele faz. Isso é fundamental, ele ser profissional, produtor rural profissional. A agricultura no Brasil é vasta, é muito grande, é muito volume, mas nem sempre tem a qualidade devida. A gente preza pela qualidade e pela segurança alimentar. Esses 2 aspectos são super importantes. Eu originalmente sou engenheiro agrônomo, a gente tem veterinária dentro da equipe nossa lá, e tem diversas pessoas que não têm essa formação, mas têm a experiência de muitos anos trabalhando com isso. E mais do que isso, a gente tem fichas técnicas que orientam para tudo. Então é fundamental que a gente vá lá, visite a roça. Então a gente viaja muito, muito, no Brasil e fora do Brasil. A gente vai lá ver pessoalmente como é que é a roça da pessoa, como é que é a produção dele, se ele trata bem os funcionários que ele tem. Tudo isso aí é importante para a gente, porque no final, no Oba hoje são 8.000 e tantas famílias que dependem desse negócio. Então se você pegar, 3, 4 pessoas por família, você já vai ter um pequeno município aí, né. Se você pegar os indiretos, que são os produtores, provavelmente é o dobro ou o triplo disso. Então se você pegar os produtores rurais, é provavelmente o triplo disso. Então é uma responsabilidade enorme, mas mais do que isso, a gente está colocando, comida na mesa das pessoas. Eu tenho 2 filhos. Eu não ponho na prateleira do ovo, que eu não posso colocar na mesa para os meus 2 filhos, isso é fato. Isso sempre foi assim e vai continuar sendo. E nessa nova loja de vocês, agora vai ter uma parte especial para culinária oriental. A gente vê ganhando as ruas, né, de todas as cidades, a cada lugar você vê que abre um novo restaurante de culinária japonesa. Vocês foram percebendo esse essa tendência para colocar no Oba, na nova unidade? Como diz o velho ditado: "O fogo queima, mas purifica", né. É. Nós tínhamos peixaria em algumas poucas lojas, e era uma peixaria muito completa, com quase tudo, e era uma dificuldade para comprar aquilo, muitas vezes não tinha regularidade na qualidade, então a gente vendia uma quantidade de itens muito grandes, e isso não funcionava bem no final. E aí desse problema nós fizemos vamos dizer, desse limão nós fizemos uma limonada. E foi o seguinte: "Olha, vamos diminuir essa peixaria, vamos vender produtos que são realmente interessantes para os nossos consumidores". O que que é? Salmão, tilápia, alguns outros pequenos volumes ali de alguns outros peixes, mas esses são os grandes volumes, né. Então, puxa vida, mas, só isso aí também vai ficar muito pouco, né. Vamos começar a prestar serviço. E começamos a fazer sushi em algumas lojas, manualmente, na loja, como em qualquer sushi bar, né, e como em qualquer restaurante de sushi.
sushi man no local fazendo. Caramba, que legal. Hoje nós temos sushi em todas as lojas e nós fazemos à mão mais de 40 toneladas por mês de sushi em todas as lojas juntas, obviamente. É um volume absurdo, mas é um produto que não há. Existe até algumas máquinas que fazem sushi, mas não é a mesma coisa. Então a gente faz com produto fresco, o arroz é feito na hora, e o sushi é feito no dia sempre, sushi e sashimi. E além disso a gente faz hot roll, faz uma série de outras coisas, gyoza. Inclusive nessa loja tem uma grande novidade, que é uma ilha, onde o sushi man vai ficar no meio dela e o sushi vai ficar em volta. E nessa ilha tem também um equipamento bem interessante que é feita a fritura por imersão dos hot rolls, só que não tem fumaça. Então ele sai na hora, quentinho, fresquinho, e já fica na pista quente que está ali ao lado da pista fria. Sushi, sashimi na pista fria e hot roll e gyoza na pista quente, tudo fresquinho, feito na hora, e o cliente está ali do lado vendo. Nossa, sensacional. É bem legal, eu sou consumidor disso. É assim, eu como o sushi toda sexta-feira, lá em casa tem que ter, e tem que ser do Oba. Um vinhozinho rosé, um sushi toda sexta-feira, e é óbvio, eu passo na loja já imediatamente antes de comer, e assim, a sensação é sempre muito boa, porque você vê a pessoa fazendo. E muitas vezes não tem o que eu quero ali, eu peço, eles fazem na hora, na medida do possível. Então isso é todo o conforto que a gente quer dar para o cliente. Francisco, é muito interessante que vocês vendem as peças para quem quer fazer o sushi em casa, por exemplo, mas vocês também têm essa opção de quem quer pronto, né. E não só com o sushi, vocês também vendem as frutas já descascadas, muitas vezes cortadas. Também vocês sentiram a necessidade disso, vendo que as pessoas estão sem tempo, talvez? Isso começou lá atrás, há muitos anos atrás, que começou até uma fruta que estava um pouco mais madura, eu falei: "Puxa, vamos aqui descascar essa fruta, fazer uma salada de fruta". Só que hoje, o volume de salada de fruta, a gente tem que comprar fruta especialmente para salada de fruta, que também se vende em toneladas no Oba. É outra boa dica aí, para quem não experimentou a salada de fruta do Oba, tem morango, é uma salada de fruta bem caprichada. Mas o que é principal, hoje a área que mais cresce dentro da área de fruta, legumes e verdura é a área de minimamente processados. Então você tem lá por exemplo, você vai fazer o seu churrasco no final de semana, o vinagrete já está lá, pronto, todo picado. E mais do que isso, você tem o vinagrete com pimentão e o vinagrete sem pimentão, para quem gosta de um ou de outro. Eu prefiro com pimentão e recomendo. Você tem, por exemplo, todo tipo de salada que você imaginar, tudo já higienizado, orgânico ou não, tem vários tipos. Legumes cortados, por exemplo, quer fazer um yakisoba, o Oba já tem os legumes para yakisoba já tudo cortadinho, picadinho, é só ir lá comprar o kit yakisoba. Tem kit sopa 1, kit sopa 2, que é vários kits diferentes de legumes cortados. Recentemente nós inauguramos uma linha nova lá no nosso CD, é uma linha, pega as abóboras cabotiá, que são aquelas abóboras enormes, né, e que serve muito para fazer sopa nessa época que está mais frio. O que que a gente faz? A gente tem uma linha que é mecanizada, que ela corta essa abóbora em cubos, e a gente coloca isso numa recipiente plástico com atmosfera modificada, ou seja, tira o ar lá de dentro, que o ar ajuda a oxidar mais rápido o produto que está cortado sem casca. E aí coloca ali um gás inerte, tipo nitrogênio. E aí, o que que acontece? Não tem crescimento bacteriano nenhum ali dentro, nem fungo, nem nada, nenhum micro-organismo cresce ali dentro porque não tem oxigênio. Uhum. Aquilo ali tem uma validade de uma semana e preserva do jeito que ela foi cortada lá dentro da CD do Oba. Então isso a gente está evoluindo na tecnologia, que essa tecnologia é a mesma que a gente usa na nossa carne moída. A carne moída é colocada a peça lá no moinho, a peça inteira, ela moe 3 vezes e tira todas aquelas garrinhas, tira tudo aquilo ossinho, e ela fica parecendo aquele cabelinho de anjo, né. E aí a própria máquina já separa 500 gramas, e aí pega, coloca numa forminha que ela forma termicamente na hora, a máquina, porque ela vem um plástico plano, ela forma aquilo na hora, no molde, coloca o meio quilo de carne ali dentro, sela, tira todo o ar, coloca esse mistura de gases inertes aí para não ter, e a carne moída fica com validade de, sei lá, pelo menos acho que 15 dias, se não me falha a memória. Mas o que é mais importante? Aquela carne tem uma segurança alimentar enorme, não tem micro-organismo ali dentro, é sensacional. Então, eu acho que é você conseguir manter
o que é de fato aquele produto na origem, Hum. lá na casa do cliente, usando tecnologia. Sensacional. E a economia do Brasil, a gente sabe que gira em torno do agronegócio, mas aquele voltado para exportação de carne, frango, soja, açúcar. E no segmento do hortifruti, qual que é o potencial do Brasil do Brasil no exterior? Tem espaço para crescimento? O Brasil já é um dos maiores exportadores de frutas, de camarões do mundo, né. O Brasil já faz hoje parte dos grandes fornecedores do hemisfério sul, porque, como você deve saber, as estações são alternadas, né. Agora nós estamos aqui começando o inverno e lá no hemisfério norte está começando o verão. Então aqui agora não é tanto o período de colheita. Então, os grandes exportadores do Brasil estão principalmente no Nordeste, né, com uvas, com manga, Uhum. melões, são produtos que são exportados. Todos esses grandes exportadores são fornecedores do Oba. Então, a mesma fruta que vai para a Europa também vem para o Oba. A gente faz isso com bacalhau, a gente faz isso com o San Peter, por exemplo, com a tilápia, o camarão, esse mesmo produto que é exportado e que tem todo esse cuidado especial e de segurança alimentar, de qualidade de produto, ele vem para o Oba também. Muitas uvas que você não encontra essas variedades em outras lojas de fruta, você vai encontrar no Oba com certeza por conta disso. A gente traz muita fruta que iria para o consumidor europeu, a gente traz para as nossas lojas. Que legal. Agora na sua visão como, eh, engenheiro agrônomo também, né, o que que você acha que falta para o Brasil alavancar nesse setor de exportação de frutas, legumes? Eu acho que o Brasil já tem um papel super importante, não é claro do tamanho da soja, até pela aptidão, do cerrado, por exemplo, que é muito mais tem mais aptidão para cereais, como soja ou outros cereais, né, e as extensões são muito grandes, ou até como a carne, né, o Brasil é talvez o maior exportador de frangos do mundo e de carne também. Hã, o que eu entendo é o seguinte, eu acho que as pessoas precisam, entender o valor de se alimentar bem. Eu acho que às vezes, há uma certa inversão de valores que as pessoas pagam muito por coisas talvez não tão importantes, não vou aqui julgar, aí vai do julgamento de cada um, mas que o alimento é a base para a saúde da pessoa, né. Eu me lembro de um ditado, budista que falava que você, gasta a sua saúde tentando ganhar dinheiro e depois você gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar a saúde, né. Então, não precisa, basta você comer muito bem. Tem um outro ditado interessante nos Estados Unidos que eles falam que uma maçã por dia te deixa longe do médico. A maçã é um produto que se você não tem por exemplo, está num lugar que você não consegue escovar os dentes após uma refeição, se você consumir uma maçã, é quase o mesmo efeito. A maçã, logo debaixo da casca, ela tem uma concentração de cálcio gigantesca. Então, nunca descasque a maçã para comer, primeira coisa. A segunda coisa, a crocância e a consistência da maçã faz a escovação no seu dente. Então, as propriedades, todas, organolépticas que chamam, né, da maçã, traz uma série de benefícios. E assim são com quase todos os alimentos. É que da maçã ela foi muito estudada e, assim, a gente consegue, conhecer isso mais rápido. Mas assim, os legumes todos trazem, benefícios, principalmente quando consumidos frescos. Então isso é fundamental. Então, por isso o nosso trabalho de estreitar as cadeias, tirar do produtor rural no ato que ele colhe, levar o mais rápido possível para a loja e diminuir muito esse tempo. Todo esse tempo que a gente economiza na cadeia, vai ser tempo a mais que vai estar o produto mais fresco e mais tempo na tua casa, em condições de ser consumido. Legal. Francisco, você disse que está no UBA há pelo menos 15 14 anos já. anos. Exato. E há 14 anos a gente não via, o movimento das pessoas quererem se alimentar de produto saudável tão grande quanto a gente vê agora, né. Vocês percebem Sim. esse crescimento Sim, também? sim, sim. É notório isso, é curioso isso, porque as pessoas nunca se preocuparam tanto com saúde, né, com ginástica, com bem-estar, com saúde mental, saúde do corpo, e eu acho que isso, tem tudo a ver com o Oba, porque, primeiro, tem a ver com frescor, tem a ver com consumir alimentos saudáveis, mas tem a ver também com indulgência. Porque se no final de semana você está a fim de tomar um vinhozinho,
Você está a fim de comer um churrasquinho? A gente tem opções maravilhosas. Isso é que eu acho muito interessante. Ah, vinhos, por exemplo, são produtos que carregam uma carga tributária muito grande. O Oba ele importa direto de vinícolas familiares em vários lugares da Europa, até da Oceania. A gente traz vinhos da Nova Zelândia, a gente traz vinhos dos Estados Unidos, da África do Sul. Então, são produtos que você vai ter acesso a um valor muito mais baixo do que se ele tivesse passado por uma importadora, um distribuidor e depois chegasse a uma loja ou um supermercado especialista. Então, até na indulgência, que eu acho que é super importante, né, você lá no final de semana, com a sua família, celebrando a vida, a saúde que você tem, né, você também continue consumindo produtos que te tragam segurança, mas mais do que isso, você consuma qualidade e pague muito menos do que o valor que aquele produto tem. Uhum. Apesar de pagar muito menos, as pessoas vocês percebem que as pessoas, estão gastando mais dinheiro pensando na qualidade de vida? Hum. Mais ou menos, muitas vezes as pessoas reclamam um pouco, mas, eu tive um professor que ele é lá na faculdade, na Unesp de Jabuticabal, o Roberto Rodrigues. Ele é uma das maiores sumidades no agribusiness hoje, ele está na FGV, e ele escreve nos jornais especializados mais importantes, ele foi presidente da Associação Mundial das Cooperativas, e ele há uns tempinhos atrás ele falou: "Olha, acabou a era de alimento fácil, você produzir alimento facilmente é difícil hoje em dia, porque principalmente por causa do clima, né. Então cada vez mais os produtores estão pressionados por questão de clima e por questão de dificuldade de produção mesmo. Uhum. Isso é uma questão importante, mas o que eu acho que é mais importante, hoje você faz uma refeição com valores muito baixos e de forma muito segura, o que eu acho que é fundamental, as pessoas conhecerem o valor das coisas, né. E o mais importante, lá no Oba, se ela está em dúvida, ela prova. Eu acho que isso é o fundamental. Prova e sinta a diferença do produto fresco vindo direto do produtor, é diferente. Toda vez que a gente vai visitar uma fazenda, que a gente consegue comer uma fruta no pé, a gente vê a diferença, né. E é isso que a gente quer levar, é isso que a gente está levando lá para a prateleira do Oba e para a geladeira das pessoas, isso que eu acho que é para a mesa das pessoas, que é mais importante. Isso é uma forma de fidelizar o cliente, o pessoal poder experimentar ali, se sentir no campo mesmo, né. Além disso, o que que você acha que o Uber faz, além de tudo que você citou também, da experiência, do espaço, para fidelizar o cliente? Olha, muitas coisas, o nosso trabalho é sempre tentando fidelizá-lo, afinal de contas ninguém quer perder clientes, né. Mas eu acho que o trabalho de conscientização dos próprios funcionários, eu acho que isso é fundamental. Nós temos funcionário no Oba com mais de 40 anos de casa. E isso talvez explique bastante do que é a fidelidade do nosso cliente. Ah, muitas vezes, nós trazemos, por exemplo, um vinho caro, né, ou uma fruta muito cara. O nosso funcionário, ele é convidado a provar esses produtos. Ele não é comprado, ele vende de fato, porque ele sabe o que ele está vendendo. Então a primeira pessoa para quem a gente deve vender é o nosso próprio funcionário. Se ele compra a ideia, com certeza ele vai abordar o cliente de uma forma diferente, falar: "Olha, eu já provei isso aqui, eu sei o quanto é bom". A mesma coisa nos vinhos, a mesma coisa nas frutas, isso vale para qualquer produto. E isso tem feito muita diferença. A gente faz isso com os funcionários regularmente e a gente tenta fazer isso na loja direto com o próprio consumidor, que são as degustações que a gente faz na própria loja. E se você chegar numa loja e ficar em dúvida de alguma fruta e ela não estiver sendo degustada, pode pedir que o pessoal vai cortar um pedacinho para você experimentar. E uma prima minha que mora ali na região dos Damas virou e falou assim: "Carol, o Oba vai dar uma cesta de produtos para todo mundo aqui dos condomínios da região". Eu falei: "Não é possível, E é isso aí. vão ser muitas cestas, né, muita gente que mora". Conta pra gente dessa estratégia de marketing que foi genial, é genial, né, porque vocês já fazem isso, não é a primeira vez. Sim, não. É comum, nós fizemos isso na primeira loja aqui em Rio Preto. Nós distribuímos na época 3.000 cestas na região, e foi também um sucesso danado. Eu tenho amigos dos 2 lados da cidade, e os que estavam lá receberam, e os que estavam do lado de cá no Dama não receberam e estavam querendo a cesta. Me chamaram muitas vezes pelo WhatsApp ali: "Puxa, não vou ter cesta", eu falei: "Calma, deixa eu inaugurar a segunda loja".
mas chegou a hora, né? A gente distribuiu muitas cestas, mas bem mais do que da primeira vez, até porque a região tem muita gente. Mas o que eu acho que é super interessante nessa estratégia, desde o começo, antes de chegar, antes de abrir a nossa loja, a gente já mostra que a gente é diferente. Então a ideia de como a gente trata os alimentos, a ideia de como a gente lida com as pessoas, seja ela funcionário, produtor ou consumidor, cliente nosso, a gente lida de forma diferente, a gente trata as pessoas de forma diferente, a gente interage com elas de forma diferente. A história de mandar a cesta é um cartão de visita de como o Oba vai funcionar depois que tem as portas abertas, essa é a ideia. O Oba começou as atividades em 79 em Minas Gerais. Anos depois, vocês transferiram a operação para a cidade de Campinas. E em 92, abriram a primeira loja em Brasília e em 95 na cidade de São Paulo. Sim. Em 2017, a Crescera Capital entrou na sociedade da empresa e no ano seguinte, em 2018, a empresa rompeu a barreira de R$ 1 bilhão de receita líquida. Em 2020, vocês fizeram um estudo para a oferta inicial de ações, IPO, na sigla em inglês, né? E além de proporcionar alimentação de qualidade, Francisco, vocês também pensam ou querem se tornar uma boa fonte de investimento? Claro, sempre, né? Eu acho que como qualquer outra empresa, o Oba é um negócio onde tem investidores que colocaram lá o seu capital e que fazem do modelo de negócio inovador um negócio bom. Eu acho que isso é fundamental de entender. A Crescera foi um fundo que passou e que investiu e nos ajudou a abrir muitas lojas, né? A Crescera já deixou a operação, nós compramos de volta, porque é normal isso, né? Os fundos de investimento, eles passaram 7 anos conosco. Foi uma experiência maravilhosa, trouxe governança corporativa para o Oba, melhorou a nossa governança, na verdade, e contribuiu muito para a operação. Então, só que o Oba voltou a ser dos acionistas originais, né, recentemente. Só que isso só corrobora o quanto os acionistas originais gostam do resultado que esse negócio faz, né? Acreditam? O Oba continua sendo uma empresa de capital aberto. A gente é uma empresa de capital aberto formalmente, mas só não fizemos o nosso IPO ainda. Então, o IPO não foi feito por decisão. E eu me lembro do Carlinhos falando: poxa, o mercado não tá meio agitado, tá meio. Ah, sim. Então, em vez de vender, a gente compra. Então, é mais ou menos isso mesmo. A questão é que o negócio é saudável. Assim como os produtos que a gente vende, o negócio é de fato saudável e é publicado. Esse resultado é público. Estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas antes ainda tem mais uma pergunta para o Francisco. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho para vocês sempre receberem as notificações e deixem também sugestões do que a gente pode conversar aqui no CBN Business. Francisco, para a gente finalizar, sei que são mais de 70 lojas espalhadas pelo Brasil, agora a nova unidade de Rio Preto. Vocês têm projetos de expansão? Poderia compartilhar um pouquinho com a gente? Essa é uma pergunta difícil de responder. Sim, sempre. O Oba cresce sempre em 2 dígitos, é um crescimento sempre em 2 dígitos. Todos os anos que eu estou aqui foi assim e vai continuar sendo. A gente vai expandir mais, o foco ainda é o estado de São Paulo em geral. A gente tem diversas iniciativas, já tem um pipeline aí para o ano que vem, já com muitas novas lojas, mas aí é segredo. Aí a gente vai ter que ocultar essa informação. E a cada loja a gente vai distribuir cesta, e a cada loja a gente vai chegar na cidade, vai ser cordial com as pessoas e vai tentar contribuir para que elas tenham uma saúde melhor sempre. Maravilha. Eu agradeço muito a sua participação. Sucesso para vocês Obrigado. com essa segunda unidade aqui em Rio Preto e muito obrigada pela entrevista. Conhecer um pouquinho do Mundo Oba foi impressionante. Obrigado foi um prazer. É isso aí, gente. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir nossas páginas também nas redes sociais de @CBN Grandes Lagos. Até mais!